Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantém-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. E esta semana tenho comigo o Francisco Serralheiro. O Francisco é um grande amigo, fez parte da Junitec, a junior empresa do técnico, foi gestor de projetos, aliás, coordenador de projetos lá, é também um membro fundador da A4, a Associação Juvenil aqui de Alcobaça, além de um grande amigo. E ao longo desta conversa nós falamos um bocadinho sobre o mindset dele, sobre a transformação que ele teve. Ele era um daqueles jovens que não fazia a mínima ideia do que é que queria seguir quando terminasse o secundário, e falamos um bocadinho sobre o percurso dele, algumas lições que ele aprendeu a trabalhar numa junior empresa, porque ele acredita que trabalhar numa junior empresa devia ser fundamental, ou é um passo, aliás, fundamental para todos os jovens, bem como desconstruirmos um bocadinho o mindset dele para olhar para a vida e para olhar para o trabalho que ele faz. Uma pequena curiosidade: o Francisco foi um dos primeiros convidados que eu tive no podcast, foi um dos primeiros episódios a ser gravado, mas o áudio na altura foi todo abaixo, e portanto foi bom entrevistar o Francisco já passado alguns meses e perceber a forma como tanto eu como ele tínhamos evoluído como pessoas. Espero que vocês gostem. Esta conversa também tem uma peculiaridade interessante que acredito que vocês vão gostar, e que eu partilho convosco no início do podcast. Só agradecer aos 3 patrocinadores: à Academia de Cima, empresa de formação e coaching que faz eventos de desenvolvimento pessoal para empresas e outros interessados; ao Resves Coworking, um espaço de coworking fenomenal em Campo de Ourique; e à Geração S+, um projeto tem como objetivo estimular o estilo de vida saudável nos jovens. Obrigado ao Zé Cigana pela música de entrada. Já sabem, podem subscrever o podcast, deixar-nos uma review. Fica com o Francisco Serralheiro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You, e esta semana tenho comigo o Francisco Serralheiro. Francisco, bem-vindo. Obrigado. E estamos a fazer este episódio, é uma espécie de episódio mesmo a improviso. Estamos dentro do carro a gravar o episódio, porque os sítios onde tínhamos pensado, nenhum deles estavam a resultar. Eu pensava que não ias divulgar essa informação. Não, claro que vou. Não, isto hoje em dia, a autenticidade aquele é que está a bombar. Aquele Land Rover. É verdade. E ia começar por te fazer uma pergunta. Tu sabes que a primeira pergunta não tem nada a ver com aquilo que vamos falar. Okay. Mas ia-te começar por fazer uma pergunta que tem precisamente a ver com isto, que é: tu és uma daquelas pessoas que eu considero que tem uma capacidade de improviso muito grande. Tipo, imagina, a cena de estarmos a gravar íamos gravar o episódio, não estava ali aquele sítio, não estava a dar não sei o que, porque não gravamos no carro? Tipo, essa capacidade de trazer ideias diferentes. Eu ia-te perguntar se ao longo da tua carreira profissional, como estudante, como, sei lá, junior empresa, tudo e mais alguma coisa que já vamos ver, se tu já deste por ti, qual é que é a importância que dás a esta capacidade de poder de encaixe, improviso, etc. Ui. Pá, quem diga que é uma das skills que o mercado quer agora, não é? Que é das skills mais requisitadas, não é? Do mercado. Qual é a capacidade qual é a importância que eu dou a esta capacidade? Olha, acho que é tão importante quanto o mundo te mostra que é, e o mundo neste momento está a mudar tão rápido, todos os dias, também motivado pela internet, mas não só, que acho que só alimenta a importância que é dada a esta skill, chamamos de skill de improviso ou capacidade de adaptação. Portanto, quando tu tens um mundo que está sempre a mudar, sempre a ever-changing, não é? Todos os dias, se tu não tiveres uma capacidade ou de acompanhamento ou de adaptação à vida que ele muda, estás tramado, vais ser atropelado ou vais ser encorralado um dia destes. Claro. Portanto, sim. Já te aconteceu, se puderes partilhar, ou se te lembras de uma situação onde profissionalmente, tipo, apareceu um desafio de última hora e tu tiveste que trazer a ideia mais criativa de sempre e desenrascar-te ali em cima da hora? Perguntas fáceis, não é? Provavelmente, deixa-me... Estou a pensar na Junitec, clássico, TEDx, mas TEDx foi chill. Não te lembras agora assim nenhum? Assim... Não, eu acho que só deve ter acontecido, especialmente tipicamente a organização de eventos, há com cada coisa que tu tens de improvisar só. Mas uma que eu te diga que é tipo, foi assim aquele improviso máximo. Não, já vi acontecer improvisos máximos, que tipo, estás à espera de um convidado que está a demorar imenso tempo, tens de improvisar um discurso. Bem, isso já vi, isso é sempre giro. Ok. Mas que eu tenha feito assim
Acho que Não te lembro. não me ocorre, não. Ok, boa. Então, Francisco, há aqui várias questões que eu quero falar contigo, nomeadamente a Junitec, nomeadamente a A4, ok? E nomeadamente o teu percurso profissional e a tua mudança toda de pessoal pelo qual tu passaste, porque tu eras uma daquelas pessoas que no secundário não sabia o que queria fazer. Não sabia a mínima ideia, Certo. fazia a mínima Ok, ideia. então fala um bocadinho dessa história. Pá, no 10º ano eu pensava que queria ir para Biologia. E no 10º ano é Biologia. Isto porque tive um professor incrível de Biologia e Geologia Ok. que formou um clube que até fomos ali ao Rio Alcoa a apanhar sapos. Ok. Então eu pensei, eu gosto imenso disso, quero isto. Depois, à medida que ia avançando Biologia, por isso é que não estava muito Biologia, e no 11º ano era na Física Teórica, daqueles físicos teóricos, Einstein, tipo isso, papei tudo que era vídeo de teorias, Ok. papava tudo que era artigos. A sério? Yeah. Mesmo. Que Eu fixe. cheguei a comprar ali, tipo revistas da National Geographic sobre um físico. Tipo, A sério? yeah, este tipo. Depois tive aplicações informáticas B, onde aprendi a programar e depois fui tipo, não, eu gosto de programar, até desenrasco bem, portanto, vou para a melhor faculdade do país que ensina a programar. Ok. E foi assim para a técnica. Tens de me falar um bocadinho da parte da física, porque eu não sabia disso. Mas diz-me uma coisa. O que é que eu tinha dito? Quando tu dizes que leste artigo e viste vídeos sobre as teorias de física, tipo, no sentido, tipo, tu sabes-me falar de teorias de física ou foi conhecimento que entretanto já sabes? Acho que sim. Acho Ok. que sim. Então diz-me uma Acho que coisa, perguntar de forma que isso te ajudou, se é que ajudou de alguma forma, tipo, ao longo do teu percurso, depois na Junitec e mesmo com a A4, etc. Alguma... cultura geral às vezes é muito pouco valorizada. Ok. Mas tu teres paleio para falar às vezes sobre temas com um conjunto de grupo de pessoas particularmente intelectual e tu mostrares que sabes isso, ajuda-te imenso a ganhar valor dentro daquele grupo. Ok. Isso foi curioso. Ok. Não estava à espera. Não foi nada zero planeado, né? Claro. Podes imaginar. Ok. Grande cena. Então, estás no 12º, tens aplicações informáticas, a disciplina do Nuno Duarte, também já tivemos aqui no podcast, e percebes que queres programar, não é? Sim. Diz-me, a seguir vais para a faculdade, né? Segues para o técnico. Yeah. Fala um bocadinho do teu percurso no técnico. Pá, cheguei ao técnico e eu sabia uma certeza antes sequer de saber o curso, que era eu quero fazer coisas fora do curso. Ok, porquê? Por causa do Nuno Duarte, provavelmente. Porque Ok. ele mostrava-nos vídeos de malta potente, malta que pregava este tipo de mindset de proatividade e fazer projetos e que a escola estava desatualizada. Então eu tinha este mix de não só a escola está desatualizada, como eu ganho imenso a fazer outros projetos. Portanto, e depois tinha aplicações, que foi o meu primeiro grande atividade extracurricular. Porque que aplicações não era uma disciplina, não era toda, dedicava mais tempo àquilo que outras coisas. Então eu fiquei tipo, eu preciso de uma aplicações, eu preciso de uns projetos, eu preciso porque nas aplicações temos projetos, não é? Como tu sabes. Então eu queria continuar a ter estes projetos. Então eu pensei, ok, se aplicações vai acabar porque eu vou ser do 12º ano, tenho que continuar a ter projetos. O que é que te atraía tanto na ideia de teres um projeto? Se calhar, boa pergunta. Se calhar a liberdade de fazer tipo uma das coisas que mais quisesses. Não, porque em projetos tens liberdade e há projetos em que não tens grande liberdade. Não, eu diria que se calhar o crescimento que tu tens deles, o crescimento autónomo individual. Que vem de estar a trabalhar num projeto? Sim. E as aprendizagens. Porque depois a cena fixe de um projeto é que tu dás o que quiseres ao projeto. E é literalmente aquilo. É liberdade e autonomia. Né? E tu tens a capacidade a liberdade de escolha e decisão. Portanto, tu tens a liberdade de escolher. Eu quero dar muito a este projeto, vou aprender muito. Eu não quero dar assim tanto, não gosto muito dele, não vou aprender tanto ou não quero aprender tanto. Okay. Então acho que o que me atraía mais em ter estes projetos é primeiro eu reconhecer que eu aprendi imenso se eu quiser e depois ter essa liberdade de dar tudo a um projeto porque sei que vou aprender imenso. Ok. E deixa-me, porque, por exemplo, imagina, eu gosto do teu caso porque há muitos alunos que chegam ao final do secundário ou entram para a faculdade e tu ouves em muitos sítios, ok, envolve no máximo de coisas possíveis, tipo, passa pelo máximo de experiências, desde associações de estudantes ou quer que seja, mete em alguma coisa. E a questão é que muitas das vezes a malta não faz isso. Eu falei com o Afonso Borga num episódio anterior e ele estava-me a dizer que a forma como ele encontrou de fazer isto é, ele encontrou uma tribo, ok, de pessoas e com essa tribo fizeram. Mas assim eu conheço e sei que tu não fizeste isso por teres uma tribo que fazia. Foi tipo, tu individualmente foi, ok, que projetos é que eu posso agarrar? E já vamos aos que agarraste. Mas a minha questão é, de onde é que veio
essa coragem de querer abarcar projetos, porque imagina, muitos jovens até podem pensar, pá, claro, eu até gostava de entrar para uma junior empresa, ou até gostava de agarrar-me neste projeto, ou até gostava de, sei lá, de experimentar criar uma startup, ou o que quer que seja, pá, mas depois há a barreira da resistência, do medo, etc. E eu queria saber como é que tu, no 12º, ultrapassas isso de tal forma que chegas ao primeiro ano de faculdade e metes-te na junior empresa da tua faculdade. Pá, no início a motivação ao Spark foi aplicações dos projetos, portanto isso deu uma vontade de continuar a ter projetos. Depois quando cheguei à faculdade e nós no técnico há uma feira de núcleos logo no primeiro dia que entras, e conheci todos os núcleos que havia. Eu sinto que foi aquele diálogo que eu tive. não estava à espera de falar sobre isto, mas quando chegas lá e chegas numa banquinha e falas com a pessoa que está lá, claro. E eu falei com uma rapariga incrível que me puxou bué. Então eu acho que foi tipo, se havia sequer alguma resistência, então aquilo foi o desbloqueio que eu estava a precisar. Depois candidatei-me e depois estive o processo. O que é que ela disse que te permitiu ter esse desbloqueio? Eu acho que me transmitiu aquela potência que eu queria. Então... Porque ela era bem enérgica, era bem tipo, bora fazer aquilo e tal, e é bem giro e faz aquilo e aprendes imenso, tens pessoas incríveis. Eu fiquei tipo, uau, quero esta energia, ou pelo menos quero estar ao pé desta energia. E aí depois candidatei. Boa. Então imagina, para as pessoas que não sabem, tipo, o núcleo era da Junitec, certo? O que é a Junitec? Pá, a Junitec é a junior empresa do técnico. O que é uma junior empresa? É uma associação sem fins lucrativos, que se porta e trabalha como uma empresa, com produtos, com prestação de serviços, com dinheiro, com clientes, com marketing, com recursos humanos, tudo. Mas é gerida e liderada por estudantes de ensino superior, associada a uma faculdade. Há até 18 no país inteiro, todas associadas a pelo menos uma faculdade, tudo gerido por estudantes de ensino superior, em que todas têm as suas especificidades e diferenças no que toca aos produtos ou aos serviços que prestam ou que vendem. Tens tipo juniores de gestão, que fazem tipo serviços de gestão estratégica e marketing e análise de mercado. Ao ponto de tens uma junior de desporto no Porto, que faz tipo atividades de ao ar livre, estás a ver? Faz cenas de nutrição também, se não me engano. Portanto, é esta diversidade que uma junior empresa te pode oferecer. Especificamente a Junitec fazia o quê? A prestação de serviços de consultoria tecnológica, e nós temos um departamento, digamos, interno cujo principal objetivo é gerar startups, é fundar startups, ou apoiar os estudantes que estão neste departamento a fundar startups. Portanto, temos um raminho, e depois temos o TechStorm também, que é um evento a nível nacional que motiva e dá todas as ferramentas aos jovens do ensino superior a lançar a sua startup. É esta rampa de lançamento, nós costumamos dizer, em que tu vais lá, já levas uma ideia por trás, mas chegas lá, prototipas, no final tens um pitch a um conjunto de investidores, digamos, e podes ter a oportunidade, se fores o vencedor, de ir dali e fundar uma startup. Isto é o TechStorm. No outro lado temos serviços de consultoria tecnológica, uma empresa vem ter connosco com um problema e nós resolvemos esse problema com tecnologia, e depois temos as startups. Achas que, ou seja, imagina, tu recomendarias aos estudantes de universitário entrarem numa junior empresa? Sem dúvida. Em qualquer área, em qualquer faculdade, se tiver, entrem, se não tiver, fundem a vossa. Antes de avançarmos para o teu percurso, porquê? Porque é das melhores oportunidades, e eu sou um bocado extremista nisto, eu tenho discussões com a malta da Junitec, é de estilo, tu não podes estar a pregar que uma junior empresa é quase melhor que um curso, tu és bem extremista, mas posso, não é? E porque quero, e porque acredito mesmo que uma junior empresa é dos melhores complementos que tu tens para a tua carreira e o teu crescimento pessoal como profissional e como cidadão. Como profissional, porque lá tu consegues desenvolver skills novas, aprender skills novas que o curso não te ensina, ou aplicar skills que o curso te ensina em projetos reais. Como cidadão, porque tu entras num ambiente e num grupo de pessoas que tens de aprender a estar lá e tens de conviver, não é? E depois também temos eventos a nível nacional que tens de ir para lá e tens de mexer e navegar com estas pessoas todas diferentes de ti próprio, com workshops, com jantares e tudo mais, que também te ensinam outras coisas que qualquer cidadão tem de aprender. Imagina, quais é que foram as tuas principais aprendizagens enquanto estiveste na Junitec? Aliás, desculpa, leva-me, antes, vou-te dar tempo a pensar e que eu te respondo a outra, que é, leva-nos pelo teu percurso na Junitec. Tu entras a fazer o quê? Qual é que era o teu... Eu entro no departamento técnico e entrei para um projeto de consultoria. Portanto, eu entrei para um projeto específico, com uma empresa aqui perto da região, em que programávamos uma solução web
para um projeto lá deles interno. Ok. Estás a ver? Imagina, eles tinham um departamento, temos a fazer um projeto, temos a fazer este projeto que queremos que depois dê para um produto para vender. Nós, Unitec, tínhamos uma equipa dedicada a fazer a parte web, o sistema web associado ao projeto. Ok. E eu estava a programar aí. Ok. Então, imagina, entras para esse projeto e descreve um bocadinho depois como é que foi o teu percurso ao longo do tempo lá no Unitec. Ok. Entrei, projeto, programar, aprendi a tal linguagem e assim, sozinho, como em qualquer projeto da Unitec tu aprendes sozinho, com a internet e entre ajuda, mas tipo, sozinho, entras. Ok, deixa-me fazer uma pausa. O que é que, imagina, era, ou seja, confrontado com essa realidade, tipo, tu lidaste bem com isso, tipo, ok, vou procurar, qual é que foi? Eu adorei. Okay. Não só tinha malta à minha volta que me ensinava e me dava as bases para eu a partir daí avançar, porque também não conseguia avançar sem aquelas bases, como a partir do momento em que eu tinha aquelas bases ia pouco a ponto resolvendo os micro problemas e ganhando ímpeto, não é? Momentum, com a ajuda da internet e artigos e aprender a errar e tentar não sei o quê. Desenrasquei-me sozinho e adorei fazer aquilo. Ok. Então tu começas a aprender e já agora diz-me uma coisa, qual é que era, imagina, se imagina que isto era uma entrevista, ok, estás prestes a entrar para a Unitec há não sei quantos anos atrás e tipo, se eu te pedisse para tu me dizeres quais é que eram 3 palavras que definissem a atitude que tu querias ter perante a Unitec quando estavas a começar, quais é que seriam? Tipo, qual era todo o teu frame? Ou para um jovem, que tipo de atitudes é que tu tens de demonstrar? Mais do que isso, imagina, tu especificamente, quando estás a entrar para a Unitec, tipo, qual era o teu mindset em relação à Unitec? Porque eu sei, eu conheço, não é? Eu sei que ao longo, depois da tua história na Unitec, tu foste criando um bocadinho o teu caminho do ponto de vista mesmo da organização, não é? De subindo de hierarquia. Mas a minha questão que queria perceber é tipo, isso foi uma coisa que planeaste desde o início? Foi uma coisa que foi aparecendo? Boa pergunta. Não, acho que foi uma coisa que foi consequência, o resultado do mindset com que eu entrei, que está ligado à tua pergunta. E aí o mindset com que eu entrei foi: vou dar tudo, vou aprender ao máximo, porque já tive a experiência de estar em projetos e dar tudo e aprender sozinho e fazer coisas que demonstraram crescimento desses projetos. Portanto, se eu já tive projetos anteriormente em que eu dei tudo e aprendi imenso, e se eu tenho aqui uma oportunidade para dar tudo e aprender imenso, até eu vou dar tudo e aprender imenso. E na altura, não é a expressão mais bonita nem sexy, mas foi mesmo tipo, vou dedicar imenso tempo a este projeto e a esta organização e a estas pessoas, porque revejo aqui ou identifico aqui uma oportunidade incrível de crescimento e aprendizagens. Ok, então imagina, chegas ao projeto, começas a bombar, programamos e tal, o projeto depois fica suspenso. Entretanto eu fiquei ali num período meio limbo em que eu estudava onde podia, na verdade, mas foi tipo aí 2 semanas ou um mês, ajudei no TechStorm também e tudo mais. Depois veio um projeto mega interessante, de uma empresa mega interessante, que eu fui acompanhando lentamente e estava muito de olho, que entretanto depois veio um convite na altura do presidente da Unitec, do Guilherme, que foi tipo: olha, queres ficar a gerir este projeto? E na altura, gerir projeto, um gestor de projeto na Unitec é um título e é uma responsabilidade enorme, que eu fiquei mesmo tipo, uau. E na altura, primeiro ano, estás a ver, de faculdade, 18 aninhos. Ok, o que é que tu com 18 anos demonstraste, ou acreditas que demonstraste, para o presidente na altura te dar... Uma história bem fixe. Força. Este projeto é muito particular porque a empresa desafiou-nos a nós desafiarmos a empresa. Estilo, tem este contexto, agora detectem problemas ou desafios e apresentem esses desafios para resolvermos juntos. E na altura organizaram sessões de brainstorm para a Unitec toda, tipo dar ideias e identificar problemas. A primeira foi QB interessante e produtivo, teve para aí 10, 15 pessoas. A segunda era um sábado de manhã. Mas nesta altura tu ainda não eras gestor do projeto? Não, porque estava aberto e tipo, tu participavas se quisesse. E era isto que eu queria dizer com eu ia acompanhando o projeto. Eu estava nestas sessões. Houve uma e a segunda foi um sábado de manhã, para aí às 9. Assim, uma cena mesmo. E eram para aí 3 pessoas, uma coisa assim. Eu lembro bem. Isto parece quase clichê, mas eu não quero saber. Olha, eu experienciei aquilo. Portanto, eu lembro bem de acordar de manhã e pensar: não me apetece nada a ir. Tipo, mas mesmo aquele tipo, acorda, já tipo, pronto. E, entretanto, lá não sei bem como arrastei-me e fui. Quando eu lá cheguei, foi o primeiro e o único a chegar. E estava lá o Guilherme presente e eu. Só. E a partir daí foi... Entretanto, ele não gostou nada, começou a ligar a malta, chegou mais 2 ou 3, mas não éramos mais do que 4, acho eu. E tivemos a sessão.
Ok. Mas eu tive para uma hora com ele, tipo, só espero pessoas, atenção. Ok. E eu acho que pelo menos esse dia, de Ganhaste? certeza, que Claro. deve ter demonstrado. Isso é tipo a história perfeita para mostrar aquelas coisas, porque às vezes a malta fica tão obcecada com. Pá, e atenção, nada contra programadores, que eu sei que programadores têm que aprender a nova linguagem, têm que aprender aquelas skills XPTO, e há coisas tão simples que custam nada, que é aparecer a horas, seres a primeira pessoa a chegar, tipo. Planear servir, portanto este é o exemplo perfeito. Ok, portanto chegas, ele oferece. Impactou-me imenso, como podes imaginar. Claro. Ele oferece-te a gestão, perguntas se tu queres ser gestor de projeto, tipo, no momento em que ele te pergunta isto, és um jovem de 18 anos, para gerir um projeto grande, tipo, o que é que vai na tua cabeça? Eu quando conto esta história costumo dizer às pessoas, eu parei de tremer meia hora depois. Ok. Fiquei ali, mas a tremer tipo assim, estás a ver? Tu Ok. vês a minha mão. Eu estava numa aula de fundamentos de programação. Ok. Ou não, era segundo semestre, era outra aula qualquer. Estava uma aula, uma cadeira não interessa. Estava na primeira fila num GA, que é o técnico sabe qual auditório é que é, e estava tipo, leio a mensagem, não respondo e fico tipo, oh meu Deus. Ok. Estás a ver? Yeah. Mas depois aceitei, claro. Ok. E foi a partir daí, formámos equipa e fomos fazer. E eu ia gerindo a malta e trabalhando também nas tarefas. Eu sei que tu tiveste um insight, que foi o insight de repente perceberes que aquilo que tu gostavas mesmo mais do que a questão de programação era gerir pessoas, não é? Tipo a cena de mais do que os programas todos, aquilo que eu gosto é desta questão de pessoas, É trabalhar etc. com malta. É trabalhar com malta. Foi nesse momento que tiveste esse insight, ou seja, foi com esse projeto ou foi mais para a frente? Acho que foi com esse projeto. Aliás, antes sequer de ser projeto, nós tivemos que preparar a apresentação dos tais desafios à empresa. Antes sequer de nós termos um projeto, eu já percebia que gostava de trabalhar com malta e orientar a malta, porque era que estava a orientar as ideias e a pesquisa e a formação do documento e a formação da apresentação e tudo mais. Portanto, acho que foi aí que eu percebi logo, isto é giro. Isto é mais giro de programar. Ok, nice. Então, imagina, como é que correu o projeto? Continua na tua história do Unitec. Tivemos um ano associado ao projeto. E foi um projeto por si só relativamente longo, tipo, é pouco comum na Unitec um projeto ser um ano, ou era na altura. E correu bem, ganhámos um prémio nacional de engenharia de empresas, que se chamava Projeto do Ano, também foi grande memória, foi tipo aquele culminar do trabalho todo. Ao todo no projeto trabalhámos mais de 1800 horas. Wow. Yeah. Quantas pessoas? 3. Ok. Tivemos ali um período com 4, Ok. tipo um mês com 4, mas depois essa pessoa, porque foi uma tradição. Mas já, a maioria do projeto éramos 3. Ok. Yeah. Ganda props para o Ramalho, para o Jorge e para o Zé. Ok. Incrível. Então, terminas o projeto, ganham o prémio, incrível, a seguir. Depois convidaram-me para coordenar a área de projetos de consultoria da Unitec. Ok. Ou seja, o que é que o coordenador faz? Orienta, acompanha todos os gestores de projeto, de todos os projetos de consultoria da Unitec, todas as semanas. E até falo com as equipas, falo com o cliente e tudo mais. Convidaram para aquele mandato, para o mandato seguinte, eu aceitei e foi mais um ano a orientar projetos e tal. Ok. E também foi um ano mega interessante, porque foi a primeira vez que para mim foi o primeiro ano que eu gerei mais de sei lá, 10 pessoas, digamos, com as equipas e tudo mais, e tinha que acompanhar os projetos todos e foi um ano desafiante porque tinha que fazer comunicação e ponto com a direção, e isso também foi interessante, porque, eu posso desenvolver mais um bocadinho, porque foi provavelmente o primeiro ano, os primeiros momentos em que eu percebi que eu não sou muito bom a comunicar, sabes? Ou pelo menos foi o primeiro ano em que eu percebi que eu não era bom a comunicar, digamos, porque eu estava inserido numa equipa de 9 pessoas, que é a direção e coordenadores da Unitec, e tinha que comunicar nesta reunião, nesta equipa, depois tinha que comunicar com os teus projetos, tipos de comunicação completamente diferentes, tipos de pessoas completamente diferentes, e foi aí que eu percebi que, isto é difícil, é muito mais difícil do que gerir uma equipa de 3 pessoas, por exemplo. É mais desafiante e mais interessante por si só. Ok. O que é que, imagina, por exemplo, porque isso é uma cena fixe, tu descobres aí essa questão, o que é que fizeste no sentido de trabalhar essa capacidade de comunicação? Boa. Olha, primeiro foi perceber que os outros têm razão quando dizem que não estão a perceber muito bem e estar aberto a esse feedback. Ok. Que não é fácil perceber isso. Ou pelo menos não é fácil ouvir isso e depois interpretar isso e perceber, de facto eu faço isto desta forma. Portanto, mente aberta e abertura para receber feedback. Depois é assim que tu tens mente aberta e abertura para receber feedback, começar a aplicá-lo. E é preciso ter boa atenção e boa autocontrole quando te apercebes que fazes aquilo. Eu tenho memórias vívidas
por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. Eu tenho esta coisa de falar muito. Que numa equipa de 9 pessoas de uma reunião é chato às vezes, cala-te só, estás a ver? E comecei a receber este feedback. Então eu tenho memórias vívidas de uma reunião estar tipo. Isto vai ser chato para o podcast, mas vou tentar mostrar. É tipo, estás a falar, mas tipo. Mas não podes falar porque já falaste demasiado, estás a ver? É aquele tipo. Não, estás a ver? Eu tenho memórias vívidas, isso é. Pronto, é uma aprendizagem. Que ainda não aprendi, na verdade. Ok, como é que ganhaste esse autocontrole? Porque imagina, eu acho que self-awareness basta. Okay. Tipo, a partir do momento em que tens self-awareness que aquilo é um problema, porque te disseram e porque tu reparaste, a partir daí só não melhoras se for estúpido, não é? Portanto, self-awareness para perceber que aquilo é um problema, depois self-awareness para resolver. Ok, boa. Então, imagina, depois foi o último ano, né? Tu como gestor de projeto. Coordenador, não é? Como coordenador, exatamente, desculpa. Olhando para trás para o teu percurso da Junitec, quais é que são 2, 3 lições que tu retiras e que sentes que... Eu devia ter preparado esta pergunta, pá, esta é uma daquelas. Porque foram tantas, sabes? Que eu não. Chuta para aí algumas. Tá bem, chutei para aí algumas. Eu acho que foi. Das minhas lições é tu perceberes que quando estás a servir uma organização, tu começas logo a destacar-te com coisas muito simples, mas muito potentes. Tipo aquela questão de dar tudo. Tu consegues destacar-te logo numa organização de 45, 50 pessoas se tu fores, tipo, vês a bombar de forma incomum. E se tu deres 10, 20 horas por semanais a um projeto, em paralelo que estás a estudar, que é imenso, as pessoas começam primeiro a reparar e depois a transmitir-te valor e a reconhecer-te valor. Por exemplo, uma das memórias mais vívidas que eu tenho das primeiras memórias de reconhecimento de valor foi ter ganho. Isto na Junitec, vou ser mocked por isto, mas pá, que se lixe. Isto para mim, para um miúdo de 18 anos, foi incrível ganhar 2 membros do mês seguidos. Tipo, foi março e abril, ou fevereiro, março, não sei, não assim. Para mim foi incrível porque foi eu, como miúdo, ter esta organização que eu reconhecia de imenso valor e pessoas que eu respeitava imenso, que são muito mais talentosas que eu, a reconhecerem membro do mês. Foi aquela, ok, não, se eu estiver numa organização mega proativo, mega potente e a não desistir, persistente, e a trabalhar, e a mente aberta, e a resolver dúvidas, e a trabalhar com os outros, tipo, a mexer-te, estás a ver, muito, vão-te reconhecer valor e vais crescer e vais aprender com isso. É o típico saying que nós temos na Junitec, que é a Junitec dá tudo o dobro ou triplo do que tu lhe dás a ela, que é realmente de verdade. Portanto, isso é a primeira lição. A segunda lição é, provavelmente, o que para mim vindo da Alcobaça foi uma lição, a minha relação com o dinheiro, digamos. Porque foi a primeira vez que eu tive contacto com pessoas que tinham uma relação de dinheiro diferente da que eu tinha. Então percebi que trabalhar para dinheiro e não é necessariamente mau ou cruel, como às vezes nos fazem parecer, aquele é muito dinheiro, é rico, é cruel, aquela perspectiva negativa às vezes que tu tens sobre essas pessoas, e que o dinheiro te dá imensa liberdade e imensos recursos para teres impacto positivo. Há um saying do Gil, olá Gil, não sei se estás a ouvir, mas que é, eu já fui presidente da Junitec depois do Guilherme, que é, dinheiro não é por si só o objetivo, mas é um indicador interessante de impacto. Pá, e é mesmo, não é? Porque se só fazes dinheiro se estiveres a fazer um bom trabalho, se estiveres de facto a melhorar a vida das pessoas. E há outro saying que agora estou do João Alves, que é o presidente atual, que também me ficou muito marcado, que é, tu consegues, ou melhor, tu só fazes dinheiro se estiveres a gerar valor para pessoas, que é a diferença entre business model e revenue model. O revenue model é o modelo de fazer receita, mas tu não tens revenue model se não tiveres business model, que é o modelo de geração de valor, ou de criação de valor. Portanto, tu precisas de criar valor, melhorar a vida a pessoas para fazer dinheiro. Pronto, isso foi a tua lição. Depois, olha, se calhar a capacidade de adaptação, não de resolução de problemas de improviso, que falámos há bocado, mas de pessoas. Tu tentaste adaptar a pessoas e situações, atenção. Porque eu tenho memórias em reuniões de primeiro ano de Junitec, em que eu era tipo miúdo, ainda sou miúdo, mas lá era mais miúdo, em que eu dizia com cada pérola, pá, tipo bitites, estás a ver? E tipo, inputs, digamos, despropositados. Para uma reunião ou para aquele tipo de pessoa com que eu estava a lidar. Pronto, isso foi uma aprendizagem que eu tive, foi adequa a tua linguagem
e a tua postura ao sítio onde estás, e ao contexto onde tu estás, às pessoas e ao contexto. Claro. E depois, assim que eu percebi que eu tinha que adaptar, tem sido até agora, porque nunca acho eu, esta auto-ajuste à situação, com base na situação, e depois tu vais ganhando com a experiência, não é? Mas isto foi outra aprendizagem que ainda estou até agora a aprender. Ok. Como é que... imagina, há aqui duas que eu queria chegar. A primeira eu acho que é incrível, e acho que é uma grande lição, porque imagina, tu não entraste para a Junitec a dar... Diz isto? Foi 3. Sim. Lembra-me. Mas o que eu acho que é fixe é que tu não entraste para a Junitec a pensar, ok, eu vou dar o litro para me reconhecerem. Eu acho que isso é que fez com que... Acho que isso é uma grande cena, todo esse mindset, que eu vou dar o litro porque sim, entendes? Porque quero dar o litro. E o reconhecimento vem depois. Eu acho que há bué da malta, principalmente malta jovem, que pensa ao contrário. Que é, ok, eu quero ser reconhecido, portanto vou fazer, tenho a certeza. Eu quero ser reconhecido, por isso vou fazer. E o que é que acontece? Quando tu começas a fazer e não és reconhecido à primeira, a tua motivação cai e tu deixas de fazer. E eu acho que isso foi sem dúvida uma das razões pela qual provavelmente conseguiste no primeiro ano estar a gerir um projeto não sei o quê, porque acho que isso é uma grande... é a minha visão, um bocadinho complemento da minha visão em relação à tua questão. E essa da terceira, fiquei com uma questão que é, como é que tu aprendeste a fazer isso? Ou seja, como é que tu aprendeste a ajustar-te ao meio onde estás? Acho que foi com os outros, com as pessoas que estão à nossa volta. Okay. Porque eu tinha pessoas à minha volta que são muito boas a fazer isso. E então, tipo, um contexto muito específico que eu não sabia estar, era uma reunião com um cliente ou com uma empresa. Eu tinha pessoas à minha volta que eram muito boas a fazer isso. Okay. E sempre que eu fazia porcaria era tipo, na cabeça, não podes dizer aquilo numa reunião, estúpido, não é? Eu, de facto tens razão. Só que porque eu ainda tinha a mania de ser palhacinho quando entrei na faculdade, quando entrei na Junitec. Então, para responder à pergunta, como é que eu aprendi? Foi principalmente com a ajuda da malta que estava à minha volta, deles me darem na cabeça diretamente, ou de eu perceber, ele faz isto desta forma, então vou fazer também. Sim. Ok, boa, fixe. Então, Junitec, já temos que falar aqui de outro projeto, que é a A4, que ao mesmo tempo, se não me engano, a A4 está a acontecer na tua vida ao mesmo tempo que a Junitec também está a acontecer. Sim, houve um dilema, sim. Fala-me o que é a A4, como é que aparece, o teu papel nisso, força. Por acaso a A4 tem, no início, quando tipo, a ideia Spark de ideia, a faísca, foi muito inspirada na Junitec, mas eu adoro que o facto de agora já tipo, é diferente e já evoluiu para outra coisa, porque começámos a juntar pessoas diferentes e isto tem imenso valor. Mas o que é a A4? Olha, a A4 é uma associação juvenil que nós estamos aqui a fundar em Alcobaça, que quer que quer motivar e criar uma plataforma para a malta jovem desenvolver a sua região e desenvolver-se a si próprio à volta de projetos. Tu tens, vou dar o exemplo de Alcobaça, mas pode ser qualquer outro tipo de região descentralizada, digamos. Tens malta jovem com muito talento e muito potencial, que nós começamos a ver isso com aplicações cá em Alcobaça, que não tem... pode ter um mindset e a malta com mindset depois arranja a forma de se mexer na escola, mas mesmo que tenha um mindset, não tem uma plataforma com peso e com oportunidades boas o suficiente para impactar a região. Tens os núcleos da escola, tens alguns projetos, tens tipo às vezes iniciativas do Ministério, mas pronto. E nós queremos criar uma plataforma e um ecossistema, digamos, para tu começares a desenvolver regiões descentralizadas com o potencial dos jovens e desta forma desenvolves os jovens também. Pronto, é isto. À volta de projetos. E imagina, como é que surgiu a ideia? Ou seja, tipo, eu percebo o que é agora, mas na tua história, como é que vocês, tu e a malta que faz parte da A4, se lembrou, vamos fazer uma associação juvenil que funciona como plataforma para as ideias dos jovens? Há uma frase no outro dia, tipo, já há 6 meses que eu disse que foi que eu acho que alguém, não sei se não foste tu que me perguntaste até, mas foi tipo, então como é que surgiu a ideia? Não, foi numa entrevista para o Região de Sister, que é o jornal. Então como é que a ideia surgiu? Eu tipo, para mim foi bem natural dizer que a ideia não surgiu, construiu-se. Estás a ver? Surgiu esta minha cena de fazer uma associação juvenil em Alcobaça, mas isto é uma cena, é microscópico. Claro. Depois foi-se construindo o que é que nós queríamos fazer, como é que queríamos impactar, qual é a nossa missão, quais são os nossos valores, com quem é que queremos trabalhar, como é que vamos trabalhar. Portanto, respondendo à tua pergunta, foi-se construindo todos os meses, com projetos, com reuniões, com pessoas, com copos também.
E pronto, e agora é o que é, que não é pequenino, mas que vai ser grande. Que vai crescer. Uma das atividades que está diretamente associada à A4 e que foi uma estreia forte em Alcobaça e do qual tu és um dos co-organizadores é a TEDx. Yeah. Ok, então fala-me embrião até. Fala-me um bocadinho da tua experiência com a TEDx. Como é que foi a organizar, tudo que... A TEDx foi um projeto engraçado, também me aprendeu imenso. Primeiro aprendeu-me que eu não era assim um líder tão bom quanto pensava que era. Ok, porquê? Porque podia ter liderado de melhor forma. Então estou a ser bem honesto aqui. Porque surgiram problemas que não teriam surgido se eu tivesse sido um bom líder, por exemplo. Consegues dar um exemplo ou é demasiado? Sim, tipo... Podemos generalizar e dizer que foi ambiente na equipa no geral. Ok. Mas depois foi um projeto mega interessante porque foi aquela carta que nós temos agora e foi a primeira prova que nós conseguimos construir do talento e do potencial que há em Alcobaça. Porque se não houvesse, não tínhamos feito um TEDx. Não é? E agora, até hoje, é aquilo que utilizamos para mostrar. Não, é possível. Está aqui um projeto feito por jovens do secundário e da faculdade de Alcobaça que conseguem desenvolver Alcobaça e a região. Portanto, foi provavelmente por isso é que eu digo que é o embrião da A4. Porque foi o primeiro projeto da A4, e a A4 nem sequer existia antes, que foi não só o primeiro projeto, como é aquele que provou que é possível. Que é possível. É uma espécie de MVP numa startup, digamos, estás a ver? É tipo, olha, está aqui, se este projeto é possível 50 projetos. Claro. É uma questão de escalar. Claro. Pronto. Ok. E diz-me uma coisa, por exemplo, como é que foi lidar com uma marca, se é que houve alguma coisa, pode nem sequer ter havido, mas a TED é uma marca que é mundialmente conhecida, não é? Como é que foi a experiência de ter de lidar com isso? Acho que há alguma burocracia, não é? Tendo em conta a cena. Como é que vocês lidaram com isso? Conta-me um bocadinho. A TED é a tal a Organização Mundial, a ONG, digamos, que dá as licenças para fazeres uma TEDx, e eles são bastante descontraídos. Recomendo imenso qualquer pessoa, se tivesse a motivação de ter esta experiência. Tu preenches um formulário para teres a licença, tens que preencher bem, não é? Tem que ser um texto composto, eles têm que te identificar em ti talento e potencial. Depois recebes a resposta e a licença, depois tens um ano para executares o projeto. E neste ano eles não te vão mandando e-mails, eles não te vão perguntando. Mesmo quando estás a fazer o evento, tu não vais tendo contacto semanal ou mensal com alguém de lá. Com a Joana da... Não tens. Estás a ver? E é muito autónomo, dão-te muita autonomia. É mega interessante. Tens mais contacto quando é para renovar licenças, estás a ver? Ou mesmo se faz alguma porcaria, assim, eles mandam-te e-mail. Mas tirando isso, és mega Imagina, qual é que é uma lição da organização da TEDx que tu retiras para a tua cena profissional? Uma lição específica à TEDx, imagino. Sim. Eu acho que a maior lição, ou pelo menos, não sei se não foi um reforço da lição, mas que se tu quiseres, não é por teres 18 ou 9 anos, ou 17, que não consegues fazer um TEDx de evento mesmo. E isto aplicou-se à angariação de patrocínios, à angariação do espaço, ao convite dos oradores. Portanto, não, para mim, aquela desculpa, chamemos-lhe, que alguns jovens dão de isto não me dão valor porque não tenho idade, não sei o quê. Não, a maior aprendizagem foi o TEDx mostrou-me que isso não é uma cena. Qual é a diferença para ti entre um jovem de 17 anos que diz e tal, eu só tenho 17 anos e não consigo, e um jovem de 17 anos que organiza ou co-organiza a TEDx? Qual é a diferença entre os dois? A lá Gary V. Acho que não tá, é um jovem que não é entitled, que tem de conseguir, não é? Porque um jovem entitled, eu não sei desde em português, entitled, ou não sei, que se acha digno de organizar um TEDx, ou que se acha que devia organizar um TEDx porque sou entitled de organizar um TEDx, depois quando leva às vezes porrada, por ser jovem até, como é entitled, fica tipo, isto é porque eu sou jovem e não me estou a dar valor, não sei o quê. Se tu não fores entitled e fores tipo, porra, pá, isto é difícil, mas vamos tentar, vamos continuar. Tipo, eu não é que eu me acho que tenho que fazer um TEDx ou que consigo fazer um TEDx, eu vou me esforçar e aprender com isso para fazer um TEDx. Não é porque eu acho que, estás a ver?
Ok. Uma das coisas que eu queria falar um bocadinho contigo tem a ver com a questão do mindset, que foi uma palavra que tu vais usando. E queria começar por fazer um exercício que é, imagina, se tivesse de escolher, imagina, nós estamos aqui a cozinhar o mindset ideal para um jovem, ok? Um jovem que esteja a ouvir o podcast ou o que quer que seja, nós estamos a cozinhar o mindset ideal. Quais é que eram 2, 3 ingredientes que tu achas que eram obrigatórios estarem no mindset daquele jovem que vai ter sucesso? Boa. Falta não serem title, não é? Ok. Portanto, será o quê? Tipo humildade? Sim, é tipo isso. É trabalhar e fazer os projetos por queres aprender, queres ter impacto positivo na comunidade ou na região onde estás a agir, porque queres dar uma boa experiência às pessoas com quem estás a trabalhar, queres dar a tua lascazinha na região, estás a ver? No mundo onde tu estás. E não porque queres ter nome, ganhar nome, ou criar uma empresa por criar uma empresa, ou ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, estás a ver? Isso é uma. Ter mente aberta, e isto é mais fácil dizê-lo do que teu, por experiência própria. Ter mente aberta para receber críticas e depois aplicar as críticas ao teu dia-a-dia. E self-awareness para as identificar. Isto é bem difícil. Depois, ter a noção, ou pelo menos ter a vontade que te vais ter que dedicar imenso tempo. E quando eu digo tempo, às vezes já me acusaram, e acho que é uma acusação mega válida, de eu trabalhar muito e não ser muito eficiente. Estás a ver? Tu fazes imensa coisa, mas na verdade não estás a ser o mais produtivo no bom sentido da palavra. E eu acredito que às vezes não fui, mas também acredito que às vezes foi preciso desperdiçar, entre aspas, aquele tempo para agora ser mais produtivo e chegar e atingir os resultados que atingimos. Ok. Portanto, dedicar muito tempo. Tempo, mente aberta e self-awareness, e não serem humildade. Ok. Olha, eu estou quase a terminar. Temos quase aqui a terminar o episódio. Mas eu tinha mais uma ou duas perguntas. E a primeira é, por exemplo, eu conheço, né? Nós já conversámos sobre N coisas os dois, e eu sei que tens uma palavra que para ti é muito característica, e que as pessoas que tiveram a ouvir o podcast até agora, se tiveram com atenção, percebem, que é potência, ok? Que é uma coisa. Eu ia te pedir para tu definires o que é para ti potência. Isto não é definível, pá. Não, potência para mim. Porque eu confesso, eu estava à espera que na pergunta do mindset a primeira fosse logo: tem de ter potência, ok? Está no tempo, estás a ver? A potência está na questão do tempo. Ok. Potência é um gajo que. Pá, olha o português a falhar-me agora. Porque eu quase nem consigo. Eu consigo vê-lo e senti-lo, pulso quase, mas quase nem consigo descrevê-lo. Porque é simultaneamente uma pessoa que consegue dedicar quantidades estapafúrdias gigantescas de tempo a uma causa ou um projeto. Simultaneamente é humilde e aberto a receber feedback porque quer criar um impacto positivo pela causa e pelo projeto, e simultaneamente é uma bacana que gosta de trabalhar com pessoas e melhorar e criar bom ambiente à sua volta, estás a ver? Porque até pode ser muito potente e seres um bocado sacana. Para mim sim, mas não. Isso não é um potente fixe, estás a ver? Tens que ser potente, mas também tens que ser potente no ambiente que crias e nas pessoas à tua volta. Portanto é isso, e depois consigo dar exemplos, tipo o Gary Vee é um bacana potente, tu és um bacana potente, a Daniela Braga da Define Crowd, acho que é mesmo potente, estás a ver? A Cristina Fonseca da Indic, é mega potente. E pronto. Ok. Últimas duas perguntas. Primeira, quais é que são os teus 2 melhores hábitos? Boa, pequeno almoço. Ok. Então, é quase, é simultaneamente quase uma meditação e um momento para eu acordar e reter aprendizagens. Porque a minha rotina de pequeno almoço é acordo, eu faço papas de aveia de overnight. Então tiro o potezinho, tal, fruta, não sei o quê. Enquanto estou a construir quase aquele prato, estou a ouvir um podcast de fundo, ou a pensar, tipo a meditar, ou a pensar no meu dia, ou a dar asa à minha criatividade, a construir o prato, que também é uma cena, não perguntes, pelos vistos surgiu. Portanto, isso é um hábito fixe. Há outros hábitos que eu gostava de dizer, mas que ainda não são, tipo acordar cedo, mas não é ainda. Olha, outro hábito fixe, acho que sim, que acho que é um hábito, é
o imediatismo com que eu penso que tenho que fazer uma coisa e anoto. Estás a ver? Porque o cérebro não está feito para armazenar informação. Pá, não está, não me lixei, não está. Aquilo não é um disco rígido. Então tipo, eu penso, pá, era fixe, nem que seja tipo uma ideia esporádica e interessante, eu anoto logo. A tarefas, anoto logo. Cenas, anoto logo. E mesmo assim às vezes esqueço-me. Ok, e olha, disseste 2, eu vou acrescentar outro. Outro hábito que eu gosto de manter, que eu tenho mantido nas últimas 3, 4 semanas, é no calendário, nos dias, no Google Calendário, literalmente marcar o que é que eu fiz, ou o que é que eu quero fazer. Porque depois tu consegues, é bem interessante que eu tenho um mapa mega completo dos meus dias nas últimas 3 semanas, com cores, cada atividade, cada projeto e tudo mais. Pá, e daqui consegues retirar conclusões interessantes para o teu dia a dia, para os teus hábitos, para a tua capacidade de trabalho, para os teus métodos e tudo mais. Ok, sim senhora. Francisco, se o pessoal quiser fazer-te perguntas, conhecer-te melhor, etc., qual é a melhor forma de o fazer? Instagram, o Serralheiro, e e-mail f.serralheiro99@gmail.com. Ok, perfeito. Mas há mais Instagram, malta. Ok, Instagram. Mas depois deixar os links. Última pergunta que te faço a ti, já sabes que é a pergunta que eu faço a todos os convidados do podcast, que é: what drives you? O que é que te move? Esta eu preparei, sabes? Sei. Não, eu vou pensar nisto, tipo, foi-me relativamente natural chegar lá, que é crescimento. Só, e vamos isolar a palavra crescimento, porque depois isto aplica-se a crescimento à minha volta, crescimento da região onde estamos a atuar, crescimento das pessoas com quem eu trabalho, crescimento pessoal, crescimento individual, claro, portanto crescimento como um todo. Perfeito. Ok, Francisco, olha, foi um prazer enorme. Epá, acho que és o maior. Para o pessoal que nos estiver a ouvir, já sabem que podem subscrever o podcast no Instagram, no Spotify ou em qualquer outra plataforma onde ouvir os vossos podcasts. E se puderem deixar uma avaliação positiva, nós agradecemos. Obrigado, Francisco, obrigado a vocês e até à próxima. Obrigado.